Há alguma coisa em você que é inconsistente com a fé cristã? Na devocional anterior falamos que os filhos de Seba tentaram fazer o mesmo que Deus estava fazendo pelas mãos de Paulo e se deram mal, pois eles se aventuraram a libertar um homem endemoniado em nome de Jesus que Paulo pregava. E como consequência, o espírito maligno falou pela boca do homem possesso, dizendo: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. E tudo isso acabou gerando três coisas. Olha só, primeiro, a notícia se espalhou entre judeus e gregos. Como diz o verso 17, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, ou seja, todos eles souberam do que aconteceu com os 7 filhos de Seba e o endemoniado. Essa notícia se espalhou rapidamente por toda a cidade. Segundo, gerou grande medo e temor. Diz o final do verso 17, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, todos os judeus e todos os gregos ficaram com medo e temor e os crentes exaltaram o nome do Senhor Jesus. Mas por que temeram? Porque os não crentes viram os 7 filhos de Seba, possivelmente muito conhecidos por suas práticas de feitiçaria e exorcismos, serem espancados com tamanha violência e expulsos de uma casa por um demônio. Eles ficaram com medo do poder e autoridade que o demônio tinha. Os crentes em Jesus ficaram e tiveram um grande temor, porque viram como Deus valoriza a santificação de seu nome. Pois não é qualquer um que pode usar, que tem autoridade para usar seu nome para expulsar demônios. Isso fez com que eles olhassem para si mesmos, para suas vidas e perguntassem se estavam santificando o nome de Deus, se estavam tratando o nome de Deus como santo através de suas vidas, suas atitudes e palavras. Em terceiro, muitos começaram a crer em Jesus e confessar seus pecados. Diz os versos 18 até o 20. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois do ocorrido, muitos creram em Jesus Cristo e demonstraram arrependimento numa confissão pública de seus pecados. Grande número daqueles que tinham praticado feitiçaria e ocultismo trouxeram seus livros e os queimaram na vista de todos. Esta foi uma atitude muito corajosa de rompimento definitivo com essas práticas de feitiçaria e ocultismo. E o valor deles chegou a 50.000 dracmas ou 50.000 denários. O salário de um trabalhador rural era de 1 denário por dia. Portanto, o valor total daqueles livros queimados em praça pública chegaria em torno de 150 anos de um bom salário. Eles levaram muito a sério a santidade de Deus e a conversão deles. Eles nem cogitaram em vender todos aqueles livros de feitiçaria e bruxaria. Eles entenderam que a partir daquele momento, eles eram novas criaturas em Jesus Cristo. E se o que usavam no passado não serve mais para eles, também não serve para mais ninguém. Por isso queimaram tudo. E esse exemplo levou a outras conversões, pois diz o texto que a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Éfeso, a cidade do templo da deusa Diana, tornou-se agora o lugar dominado pela palavra de Deus. A terra da idolatria e feitiçaria agora estava iluminada pela luz de Cristo, a luz da palavra de Deus. E o povo de Efésios compreendeu que a prática da feitiçaria eram incompatíveis com a fé cristã. E o que isso significa para nós hoje, olhando para o texto e o seu contexto? Primeiro, que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Nos primeiros dias do cristianismo naquela cidade, Deus fez muitos milagres ordinários e extraordinários através das pessoas e através de objetos como lenços e aventais. E nós
precisamos ficar atentos e disponíveis para sermos usados pelo Senhor, pois é o Senhor que faz a obra. E é Ele que opera milagres e não objetos, como muitos dizem, ungidos. E segundo, existem anjos e demônios. Precisamos acreditar que anjos e demônios são reais e poderosos, mas que eles só podem agir segundo a ordem de Deus ou por permissão dele. E verdadeiros cristãos não podem ser possuídos pelos demônios. Terceiro, o nome de Deus é santo. Não podemos brincar com isso e mais ainda devemos santificá-lo, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar: santificado seja o seu nome. Como podemos santificar o nome de Deus se somos pecadores? Certamente o nome de Deus em si é santo. Deus é santo, pois faz parte da sua natureza, não é verdade? Então, como santificar seu nome? Por exemplo, em uma família, quanto mais honrado é o pai, consequentemente seu nome será honrado e valorizado. Santificamos o nome de Deus quando reconhecemos seu caráter de pai, como Jesus fez e mostrou. Jesus revelou o caráter do pai através da sua vida. Jesus não santificou o nome do pai através de sacrifícios no altar, mas sim com seu estilo de vida, com a forma como amava o pai e também como amava aqueles que o pai amava, e ainda obedecendo às suas ordens. Ou seja, precisamos reconhecer que o nome de Deus é santo e também precisamos santificá-lo com o nosso viver, como Jesus o fez. Quarto, devemos nos afastar de coisas inconsistentes com a fé cristã. Assim como aqueles efésios temeram a santidade de Deus, queimaram todos os livros de feitiçaria, dizendo com isso que não querem viver mais daquelas práticas, assim façamos nós também. Eliminemos todas as práticas contrárias à fé cristã. O apóstolo Paulo citou algumas, como obras da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Alguma coisa em sua vida que é inconsistente com a fé cristã? Possivelmente há, pois todos nós somos pecadores, mas façamos tudo o que pudermos para nos desviarmos daquilo que é ofensivo a Deus, ofensivo à santidade do nome de Deus. O apóstolo Paulo não era perfeito, ele era pecador, mas uma coisa ele nos deixou o exemplo: sua fé cristã era firme e consistente, pois buscava viver como Jesus viveu, santificando e glorificando ao Pai, contando sempre com a orientação e o poder do Espírito Santo que habitava nele. Sigamos, portanto, o seu exemplo, e assim faremos tudo conforme a orientação do Senhor. Deus falou com você através desse devocional? Dê um like logo aqui abaixo e também me ajude a divulgá-la compartilhando-a com seus amigos e parentes. Caso você ainda não assinou o nosso canal, clique no botão logo aqui ao lado e assine. Aproveite também para assistir outros vídeos devocionais como esse que estão ao nosso lado aqui à minha esquerda. Assine aqui embaixo. Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia.